Sejam bem-vindos, meus amigos, a mais um programa Estudos que Edificam. Eu sou o pastor Tiago Pena e com muita alegria e satisfação no coração que mais uma vez vamos aqui apresentar esse livro, O Nome de Jesus, livro que nós estamos meditando, capítulo por capítulo, trazendo sempre aqui convidados especiais, homens e mulheres de Deus, para compartilhar, todo o conhecimento que eles possuem na matéria, que é a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para você conhecer o nosso convidado hoje, é um grande irmão, um grande amigo, pastor da Igreja da Graça de Vila Nova, lá em Campo Grande, pastor Yuri Andrade. Pastor, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, pastor Tiago. Obrigado aos amigos também que acompanham essa programação. Eu tenho certeza que será mais um estudo edificante para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, meu amigo. Olha, o tema de hoje é tudo em nome de Jesus. Mas antes de entrarmos aqui nessa leitura, nós vamos chamar um VT e voltamos já já. A Bíblia nos revela que o Espírito Santo nos orienta, por meio do apóstolo Paulo, a fazer tudo em nome de Jesus. Em todas as coisas, no que você fizer, seja em palavras e em ações de graças. Unja, creia em seu nome. Faça tudo em nome de Jesus. Voltamos do VT para que, enfim, possamos aqui meditar em 3 capítulos, capítulo 12, 13 e 14, que foram os capítulos selecionados. Como eu sempre digo, a gente não tem tempo aqui para ler todos os capítulos assim inteiros, mas o Espírito de Deus vai mostrando para a gente alguns pontos que nos importam. E faço mais uma vez o apelo, tem esse livro, vai lá no Shopping do Povo ou qualquer Igreja da Graça, que possivelmente você também ali vai encontrar. Você faz uma oferta de coração e leva essa literatura cristã, espiritual, para te abençoar. Amigos de casa e pastor Yuri, tudo em nome de Jesus. A gente está lendo sobre o nome de Jesus. E aqui o autor Kenneth Hagin, esse evangelista, que foi até um dos motivos inspiradores do missionário, escreveu Como Tomar Posse da Bênção. Logo no primeiro ponto desse capítulo 12, ele deixou Colossenses 3,17, que diz assim: E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Esse versículo nós vamos meditar um pouco mais à frente sobre agradecermos a Deus pela obra que foi feita através de Jesus. Mas eu trago aqui um ponto que acredito que isso é de relevância, principalmente para nós que somos pastores. O nome de Jesus, ele não é um nome, ou ele não pode ser um nome apenas. Jesus é o fundamento da igreja. Nenhuma igreja deveria funcionar sem ter o fundamento que é Jesus, Ou seja, nenhuma igreja vai ter uma efetividade daquilo que se espera nessa terra se o nome de Jesus não for o cabeça. Então, para a gente não tem efeito, para o povo não tem efeito. Se a gente deixar esse nome de lado e utilizar de vez em quando convém, Agora eu vou falar de Jesus. Pastor, não existe motivo de igreja aberta se não for o nome de Jesus. Exatamente isso, Se as nossas reuniões, se tudo, dentro da igreja não envolver o nome de Jesus, eu acredito que não há o motivo, Não há a motivação certa para estarmos ali reunidos, Isso me faz lembrar, e até mesmo, como o senhor falou, que o livro, O Nome de Jesus, que foi uma das motivações para o Como Tomar Posse da Bênção, nós conseguimos muito bem observar que quando nós utilizamos, o nome de Jesus dentre a nossa jornada cristã, nós conseguimos alcançar as bênçãos, a vitória e tudo aquilo que o Senhor Deus, Ele quer que nós vivamos, A Bíblia, ela nos mostra, por intermédio do Senhor Jesus Cristo, que a vontade de Deus é que nós venhamos viver essa vida abundante. E nós vivemos a vida abundante no momento em que utilizamos do nome de Jesus, nos apegamos a Ele e temos esse entendimento, Se estamos reunidos como igreja, sim, é pelo nome de Jesus. Aí seja como disse o versículo, seja para qualquer coisa. Aquilo que nós falamos, ou seja, por palavras, quer dizer, a pregação propriamente, a pregação não somente em púlpito, mas a pregação no evangelismo, sim. Ou por qualquer obra, qualquer meio, qualquer método. Daqui a pouco vamos até falar sobre as pessoas que
não estão ali propriamente dentro de um templo, mas elas estão servindo fora do templo através das suas profissões, mas tudo isso precisa ser, como disse Paulo aqui, a igreja de Colossenses, tudo em nome de Jesus. Tem algo que eu deixei aqui grifado para trazer aqui para os nossos irmãos. Essa atitude tem muita importância para nós em todas as áreas da vida, todos os dias. Outra coisa que eu mesmo fiz a anotação, o nome de Jesus precisa ter posição de maior importância. Quer dizer, o nome de Jesus ele não pode ser, ainda que seja somente por ele, o meio de alcançar curas e libertações, mas como já até falamos aqui na vinda do pastor Eliezer, ele é o nome da salvação. Quer dizer, o nome de Jesus, Jesus disse para Pedro, né, sobre esse entendimento, sobre essa palavra que é Jesus, é onde a igreja é edificada. Uma igreja que vence é uma igreja que está baseada na palavra, pastor. Exatamente, pastor. E quando nós conseguimos observar até dessa maneira, né, que o nome de Jesus ele é a base para tudo, começando pela salvação até pelas outras áreas da nossa vida, nós conseguimos viver, né, nesse estilo de vida, se é o que eu posso dizer assim, né? Conseguimos viver de maneira diferente e alcançar, desfrutar do Senhor tudo aquilo que Ele tem, né? O Senhor até estava fazendo um comentário, né, que em todas as áreas da nossa vida o nome do Senhor, como bem diz o livro, né? O nome do Senhor Jesus, ele precisa estar em evidência, ele precisa ser glorificado. Eu lembro, pastor, que até mesmo antes de fazer a obra de Deus de maneira integral, eu trabalhava fora, né? Trabalhava numa concessionária de carros e lá o pessoal tudo queria fazer um jeitinho para as coisas, queria arranjar um jeitinho para passar uma venda. E até mesmo, né, como funcionário lá, o pessoal, tudo gostava de ficar mais relaxado. E eu sempre lembrava, né, de um entendimento bíblico, eu lembrava de uma palavra de Deus, né, que bem-aventurado é o servo que quando seu Senhor vier, o encontre servindo. Eu entendia que até mesmo, por mais que não fosse no ambiente de igreja, e tem muitas pessoas que elas acham que elas representam Jesus apenas dentro da igreja, eu entendia que até no ambiente de trabalho que eu estava, o nome de Jesus ele deveria ser glorificado. Com as minhas atitudes, com as minhas ações, com o meu posicionamento como funcionário, com o meu posicionamento como uma pessoa que prestava um serviço ali, porque no final das contas as pessoas ainda iam apontar para mim e falar, mas tu não é da igreja, tu não é crente, tu não é de Jesus. Então, as minhas atitudes, elas tinham que refletir Jesus. O meu posicionamento, ele tinha que refletir Jesus. As minhas escolhas, a maneira como eu me portava como um funcionário daquela empresa, tudo deveria ser em nome de Jesus. O pessoal do mundo vai ter te enxergar como fanático, né? Exatamente. Não, isso aqui é trabalho, não tem nada a ver. E quantas vezes eu vi isso? Mas se eu não representasse Jesus, os mesmos que poderiam falar que eu era fanático, eles iam falar, mas tu não é de Jesus? Vamos jogar pedra, né? Tu tá aceitando esse esquema? Tu tá aceitando isso? É isso aí. É aquele que aponta o dedo, daqui a pouco vai cobrar. Não quer Jesus, não quer andar com Cristo, mas se você pisa na bola, se tu aceita ali um contratinho de gaveta... Vem com a bandeja cheia aqui, mas tu não é crente? Tu não disse que era de Jesus? Então, olha o que Deus está usando o pastor aqui para dizer. Então, toma cuidado, porque é verdade. Porque as pessoas, muitas vezes, elas vão se omitir num lado, mas na primeira pisada de bola, são as mesmas que vão apontar o dedo e vão te chamar de fanático. E é entender, né, que enquanto estamos nessa terra, somos representantes desse Senhor. E como um representante dele, eu tenho que saber como me posicionar, como me portar, como me apresentar diante das pessoas, porque muitas pessoas elas vão ser alcançadas sim por Jesus, nós cremos nisso, mas através das nossas vidas também. E o senhor falou uma coisa interessante, é o nosso posicionamento. Sim. A gente não está obrigando as pessoas a terem, mas a gente tem que ter. Exatamente. Você não vai obrigar os seus colegas de trabalho a terem o teu posicionamento. Mas eu tenho que ter, porque eu entendo a palavra e eu tenho esse vínculo com o nome do meu Senhor. Por isso que é tudo, ainda que seja por palavras, mas também em obras, fazei tudo pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Aí diz mais aqui, inclusive, Kenneth Hagin traz para a gente essa reflexão, não tem como abrir o nome de Jesus, que quando Pedro e João vão pregando e encontram aquele paralítico, né, a Porta Formosa, em Atos capítulo 3, lá no capítulo 4 do livro de Atos, as pessoas que viram eles falando o nome de Jesus quiseram calar a pregação, porque eles passaram a ter receio do nome de Jesus. E a gente ainda enfrenta essa dificuldade. Tem pessoas, movimentos que ainda querem calar o nome de Jesus, porque sabe que por este nome é que o mal vai ser destronado. E o que a gente faz?
a gente abre mão por uma conveniência social, porque eu quero estar bem com o Yuri, porque ele é meu patrão, meu pregador, ele está me cobrando, pô, eu tenho que vender, né? Eu preciso dar um lucro para a empresa, e a gente sabe que como funcionário, a gente tem que estar trabalhando para gerar lucro para o empregador. Mas a gente sabe que, ao mesmo tempo, a gente não tem todos os caminhos para fazer isso. E aí, abro mão por conveniência, né? Um amigo de casa está pensando, ou não, eu preciso ser honesto dentro da palavra. E é exatamente isso que me faz lembrar, o pastor Tiago, que até mesmo no ambiente de trabalho, né? Algumas vezes eu ouvi isso, aqui na igreja, não tem que, aqui a gente não pode misturar as coisas, mas quando se apertava um pouquinho o calo, quantas foram as vezes que o meu gestor ele falava assim, faz uma oração lá na tua igreja, lembra? Pode trazer o óleo da tua igreja para ungir aqui o lugar. Então, assim, né, eu acho que mediante as perseguições, as coisas que podem se levantar, nós não podemos recuar. Nós temos que mostrar que somos representantes do reino, somos representantes de Jesus e utilizar do nome dele, porque foi ele que permitiu. Foi ele que nos deu essa abertura para utilizarmos o nome dele para, assim, vermos a transformação chegar nos ambientes onde estamos. E né? aí que a gente observa que a gente está tomando o caminho certo. Que a pessoa nega, mas chega uma hora que ela fala, pô, faz uma oração aí. Então, ela está observando a gente e compreendendo o nosso comportamento, ainda que não viva e não concorde para ela, mas ela sabe, pô, Yuri está no caminho certo, cara. Pô, é isso mesmo. Entanto que vão sempre pedir oração, orientação. Ó, Yuri, ô, Tiago, quando for na igreja, lembra de orar por mim, lembra de orar por essa empresa. Muitos colegas de trabalho, né, que eu também tive, depois que eles viram uma firmeza minha, e quando de fato eu já estava convertido e na igreja, eles atravessavam a rua, né? Eu trabalhava no shopping de Madureira e me converti na estrada do Portela em frente, eles atravessavam a rua para pedir oração, para pedir uma palavra. Eu falei assim, olha, é só uma calçada. Eles atravessavam, olha, saia o seu horário que você vai sair da empresa. Assiste o culto aqui da noite, porque Jesus mudou minha vida e pode mudar a sua também. Quantos hoje, acredito eu, que a semente fica, não pensam no Yuri? Exatamente. Pô, caramba, aquele garoto lá, um homem de Deus, né? Mas lá atrás aquele garoto, Sim. porque dava bom testemunho da fé, bom testemunho do nome de Jesus. E entrando aqui, o pastor Yuri, de um ponto que eu achei ele muito importante para a gente trazer aqui para os amigos de casa, em Efésios 5:20, Paulo nos ensina assim, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus. Então, o apóstolo Paulo está ensinando essa igreja em Éfeso e deixando esse ensinamento para a gente, que a gente tem que ter uma gratidão a Deus, não somente aquela gratidão, desculpa, tá, amigos de casa, aquela gratidão hipócrita, tá? Muitas vezes eu vejo isso na internet, no dia de aniversário. Hoje eu só tenho a agradecer, mas no meu aniversário talvez é a data que eu mais peço alguma coisa para Deus. Só tenho a agradecer. É aquela coisa que não, só agradeço hoje e você não agradece por mais nada. O que Paulo está ensinando para a gente não é essa gratidão vazia, mas é agradecer por aquilo que Jesus fez por nós na cruz. Então, quando o nosso coração se inclina a uma gratidão, não é uma gratidão hipócrita ou vazia, porque hoje eu estou comemorando mais um ano em que eu passo e estou aqui acendendo a velinha do bolo. Mas eu estou grato a Deus, porque algo Ele fez em favor da minha vida através de Jesus Cristo. E essa gratidão, pastor, que quando a gente lembra de Jesus, a gente não lembra somente que Ele morreu. A gente lembra que na morte houveram bênçãos, na ressurreição houveram bênçãos, e a nossa salvação, pastor. A pessoa, ela tem hoje a certeza da salvação, e se ela não for grato por isso, ela vai ser grata pelo quê? Exatamente, pastor Tiago. E Jesus, ele é um dos grandes exemplos, né? Assim, eu posso dizer até o maior exemplo de gratidão, né? A Bíblia Sagrada fala que na última ceia, Jesus ele levanta o pão aos céus e dá graças.
em meio à multiplicação, né, que na frente era um problema, porque eu sempre penso isso, né, uma multidão de pessoas estavam ali com fome, sedentas, e Jesus ele não podia de maneira alguma despedir aquela multidão. Chega um jovem rapaz com 5 pães e 2 peixes, diz a palavra que ainda não tinha algo feito, mas Jesus ele levanta aquilo que era pouco, agradece a Deus, e a multiplicação acontece. Nós vemos que a gratidão, ela também antecede grandes vitórias, ela antecede milagres, ela antecede as bênçãos, né? E nós aprendemos isso com o Senhor Jesus, né? E a Bíblia, ela também nos deixa claro, até mesmo naquela lição dos 10 leprosos, que apenas um voltou para agradecer, o quanto Jesus ele se importa com a gratidão. Verdade. Também, né? Ele espera isso, né? Exatamente. E às vezes nós não temos sido gratos, ou se somos gratos, como o senhor falou, né? Temos aquela falsa da gratidão, né? Aquela gratidão só por postar, só por dizer, não, eu sou grato, mas a gente se não é grato. O Senhor Jesus ele se importa muito com a nossa gratidão, e quando nós somos gratos, nós vemos o milagre dele acontecer nas nossas vidas também. Agora aqui, olha, primeira carta aos Coríntios 6:11 diz assim: e é o que alguns têm sido, mais haveis sido lavados, mais haveis sido santificados, mais haveis sido justificados, em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Para você, crente, principalmente, mas para você que ainda vai se tornar crente, porque a gente ora para que você se converta, né? Que você mude seus caminhos. Um dos grandes motivos de sermos gratos foi porque, no nome de Jesus, nós fomos santificados, lavados e justificados. Fora do nome de Jesus, não é nem 0-0, a gente está perdendo e de goleada, né? Exatamente, pastor. E quando nós conseguimos compreender que tudo é pelo nome de Jesus, né, a gente consegue ter essa nova vida que Ele nos garante pela Sua palavra e que Ele espera que nós tenhamos mesmo, né? Eu me lembro, pastor, até mesmo numa situação da vida que eu já estava fazendo a obra como auxiliar, né? E eu ainda tinha muita crise de sinusite. Tinha um negócio quando o tempo virava e acabava comigo, era esse negócio de sinusite. E eu lembro que eu tinha um pastor que ele até me deu uma oportunidade para fazer reunião, que era a reunião de terça-feira de cura divina. E assim, graças a Deus, graças ao nosso Senhor Jesus, a gente pregava a palavra, ministrava a palavra para as pessoas, e eu via as pessoas testemunhando e alcançando bênçãos, alcançando vitórias, e eu mesmo, eu dividi o quarto com outros 5 auxiliares. A galera já até sabia onde ficava o remédio guardado, que tinha crise, eles já pegavam, levavam um copinho com água, remédio aqui, toma aqui, mano. Até um dia que eu falei, não, peraí, se eu tenho pregado Jesus para as pessoas, eu tenho ministrado Jesus na vida das pessoas, eu tenho falado de um Jesus que transforma, cura, liberta, muda a vida das pessoas, e eu mesmo não tomo um posicionamento, eu não tomo posse da minha bênção a partir daquilo que Jesus ele já fez. Até em caravana com o pastor Michael, outro dia ele falou isso, você não tem que ficar orando pedindo bênção, não, você tem que agradecer pela bênção que ele já conquistou no Calvário. Eu me posicionei e falei, não, Senhor, eu não vou mais ficar aceitando essa vida, não. E em nome de Jesus eu sou curado. A partir de então, pastor, já vai para 5 anos que eu não uso medicação alguma para sinusite. E eu deixo até isso para você de casa que está nos assistindo agora. O Senhor Jesus, ele já pagou o preço, e quando nós utilizamos o nome dele, nós alcançamos a vitória. Até no texto, né, no versículo que o Senhor citou, né, já fomos justificados, já fomos lavados. Tudo isso ele já fez para que eu e você pudéssemos viver essa nova vida. Tem coisas que a gente só tem que se posicionar e assumir em nome de Jesus. Eita, glória, muito forte esse testemunho do Senhor. Pastor, Hebreus 13:15, amigos de casa, prestem atenção. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. A gente sabe que vai chegar esse tempo na vida de muitos, como chegou na nossa. Às vezes os nossos lábios confessam tantas e tantas coisas, e é muitas vezes até sacrificante. Às vezes uma relação humana, você dizer eu te amo. Eu vi até uma vez num programa de televisão, um filho falando isso para o pai. Sempre foi um peso dizer eu te amo. Às vezes nas relações acontece isso. E quando ele foi falar eu te amo para o pai, ele chorava mais do que saíam palavras. E o que o Senhor espera da nossa parte é isso. É que a gente consiga dar esse sacrifício. Mas qual é o maior sacrifício? É quando os nossos lábios conseguem dar louvor a Deus pelo nome do Senhor Jesus. Deus quer ouvir isso. Esse lábio confessa o nome do meu filho, o filho que eu dei, o filho que morreu naquela cruz. O que o Senhor mais espera de um louvor, que é claro, os cânticos dentro da nossa igreja, né? Mas que a nossa boca
confesse Jesus. Esse é o louvor que o Senhor espera. E porque no final das contas tudo tem que glorificar o nome do Senhor Jesus, né? Até nesse capítulo, né, nós vemos muito isso. O autor, né, o Dr. Kenneth Hagin, ele deixou bem claro que tudo na vida do crente vai do nome de Jesus, né? E quando nós conseguimos com a nossa boca engrandecer, glorificar, exaltar o nome de Jesus, fazendo menção, reconhecendo o seu sacrifício, como o senhor está dizendo, né? É isso que o Senhor Deus ele espera. Esse é o sacrifício de louvor que agrada a Deus, quando nós conseguimos glorificar o nome do Senhor Jesus. Glorifique o nome do Senhor, confessando o nome do Senhor Jesus. Nosso amigo pastor Yuri Andrade, pastor da Igreja da Graça de Vila Nova, ali em Campo Grande. Tenho até a gratidão a essa igreja, porque até a antiga gestão já fez uma visita à minha avó, que é da área lá de Campo Grande. E eu sei que Deus tem um propósito na vida dela. E eu vou te dar o endereço dela. Opa, muita alegria, eu vou lá. Minha avó, mulher, em nome de Jesus, mulher de Deus. Mas, amigos, vamos aqui continuar falando do nome de Jesus. Para você que está chegando agora, de repente não sabe que programação é essa, nós estamos meditando no livro O Nome de Jesus. Já fizemos a meditação também no livro de Como Tomar Posse da Bênção do Missionário R.R. Soares. Capítulo 13, né? Eu separei aqui em 3 pontos, que é um capítulo até um pouco extenso, principalmente aqui para a televisão. E eu vou falar aqui, pastor Yuri, sobre 3 pontos. O nome de Jesus, que é a autoridade do cristão. O nome de Jesus, que gera em nós um discernimento de espírito. E o nome de Jesus, que é a nossa ferramenta no combate da oração. Para a gente pegar esses 3 pontos, que de fato, quando você lê em casa o seu livro, quem não tem, vai lá no Shopping do Povo, adquire esse livro, que é muito bom. Então vamos lá. Em meu nome expulsarão demônios. A autoridade, né, que Jesus deixa para a gente em Marcos 16, 17. Em meu nome, esse é o versículo, expulsarão demônios. Autoridade sobre os espíritos malignos. Há de se reconhecer a existência do mundo espiritual e naquela famosa guerra do bem contra o mal, que muitas vezes a pessoa faz uma analogia até não acreditando que de fato isso existe. Mas existe sim. O que acontece numa igreja ou até fora da igreja de manifestações demoníacas, isso existe. A pessoa, quando ela chega na igreja, ela talvez tenha até medo de manifestar. Mas olha o que Jesus está dando para a gente, uma autoridade sobre esses espíritos. Não é no nosso nome, né? Sim, sim. Não é na placa da igreja ou no nome do líder maior da igreja, mas é no nome de Jesus que aquele joelho vai se dobrar. Exatamente, pastor. E quando nós conseguimos compreender nessa maneira, né, que a autoridade foi dada para que assim utilizemos do nome de Jesus, nós evitamos uma vida de sofrimento, uma vida de tormento, nós evitamos o problema às nossas frentes. Não que estamos imunes, mas nós sabemos utilizar, né? Me fez lembrar, pastor, até de certa feita, né? Eu estava ministrando lá na igreja, conversando com os irmãos lá na igreja acerca disso, né? Até num momento de conversa mesmo, não foi nem no momento de culto, né? Acerca desse entendimento que o centurião Cafarnaum, ele teve, né? Ele falou para Jesus, mande-me uma palavra que o meu criado vai ficar curado, né? Porque eu também sou um homem sujeito à autoridade e tenho soldados que estão sobre a minha ordem. Eu digo a um vai, ele vai, outro vem, ele vem, e aquele outro faz isso e ele faz. Aquele homem, ele entendeu essa autoridade, ele entendia, melhor dizendo, a autoridade do Senhor Jesus, por isso ele diz, a palavra que o Senhor disser daí vai ser a palavra que vai mudar a vida do meu criado aqui. Quando nós entendemos que nós temos essa palavra, né, o nome de Jesus ao nosso lado, nós podemos dizer a todo problema que está à nossa frente, a tudo aquilo que está tentando nos paralisar, tudo aquilo que tem tentado atingir toda ou qualquer área da nossa vida, e quando nós utilizamos o nome de Jesus, nós alcançamos a vitória por intermédio dele. Então o senhor ora lá do altar por aquele membro do senhor enfermo em casa, acontece
a mesma coisa. Exatamente, porque o nome de Jesus ele foi liberado e liberado para isso, para ser utilizado, né? Não utilizado de maneira em vão, mas assim, utilizado com poder, essa autoridade que é dele, vem dele, e aí sim nós vemos o milagre acontecer. Então, exige... Outra coisa que eu quero levantar aqui, aproveitar o pastor Yuri. Existe a oração de imposição de mãos, que a gente impõe as mãos sobre os enfermos. Algo Mas bíblico, existe né, a oração, isso, mas existe a oração em que eu levanto um clamor, também, obviamente, no nome de Jesus, mas eu não preciso nem tocar na pessoa. Que vai ter gente que vai ficar chateado, como Naamã ficou chateado. Poxa, o profeta nem me atendeu. Eu falo muito isso no altar que eu prego. Nem sempre a oração que eu vou fazer por você é impondo mãos. Mas se eu creio na autoridade do nome de Jesus, não importa onde você vai estar. Talvez eu não consiga chegar na pessoa. Exatamente. Não consigo. A gente sabe muitas vezes a dificuldade que é para você entrar no presídio e ali pregar o evangelho. E, obviamente, que tem que ter essa dificuldade. Não é qualquer um que pode entrar no presídio, né? Mas, com essa dificuldade, como é que eu vou orar por uma pessoa, um preso, um detento? Eu estou para cá dos muros, ele está lá encarcerado. Eu vou orar por ele. Aí você tira lá a questão de Paulo e Silas também na prisão, que louvando a Deus, buscando a Deus numa prisão, ninguém fez uma oração por eles. Eles buscaram a Deus em adoração e o que é que aconteceu ali? Exatamente. Um grande terremoto. Inclusive, trago outro exemplo dentro do livro aqui. Pastor Yuri, Atos 16, quando a Escritura fala que Paulo, né, expulsa o espírito daquela moça com espírito de adivinhação. Já encaminhando aqui para a questão de discernimento de espírito, tá? A gente precisa ter essa visão espiritual. Uma certa vez um pastor nosso, um pregador nosso, da nossa igreja, ele falava assim, aquela moça que está ali, com uma voz de quem está cantando, como se estivesse cantando, aliás, na verdade, ela estava cantando e depois começou, entre aspas, falar em línguas. Esse pastor falou, isso não é o Espírito de Deus. E algumas pessoas até falam assim, que é isso, pastor? Quando ele colocou a mão no alto da cabeça daquela moça que estava supostamente falando em línguas, manifestou com o demônio. E eu creio muito, pastor, nisso daí, porque há uns dias desses atrás, né, eu estava numa reunião, juntamente com o pastor Michael também, e tinha uma senhora lá no culto que ela toda hora ficava, ô glória, ô glória. Primeiro momento, tá glorificando a Deus, tá exaltando, poxa, que benção, a mensagem está falando com ela. Mas sabe aquela coisa chata e insistente? Estava aquilo dali. E era demônio. Na hora da oração mesmo, do vamos ver, quando o pastor chama, era demônio, a mulher manifestou com demônio. E isso nos faz entender, né? Até o pastor mesmo falou, de cima do altar, antes disso acontecer, ele falou assim, vamos se conter, porque a pregação da palavra, na hora da pregação da palavra, até falou da questão do costume nosso, né? Ninguém fica falando junto com o pastor na hora da pregação. Nossa igreja, né? Dentro do nosso costume, né? Aí ele falou, vamos se conter só um pouquinho, que a palavra... E toda hora, a primeiro momento, todo mundo falou, nossa, que bênção, a moça está sendo tocada. Mas viu que na hora não era, sabe? E o Senhor Jesus, né? Ele nos dá esse discernimento da gente conseguir olhar para a situação e entender. Até nesse caso que o senhor falou, né? Dessa moça que com uma voz bonita cantava, adorava a Deus, falando em línguas ali, mas na hora não era nada espiritual. Não era parece nada... que o diabo está querendo passar batido ali, né? Tanto dessa moça aqui no livro aqui, de Atos, ainda ficava dizendo, né? Os homens de Deus estão pregando a verdade, estão pregando o evangelho. Pô, bacana, né? Você tá anunciando o evangelho, ainda vem um carro de som atrás gritando. Opa! Ajuda, né? Mas dá para entender que o diabo está querendo passar ileso numa situação, né? É interessante porque o senhor tocou numa questão mesmo. A nossa liturgia de culto na Igreja da Graça é, olha, fecha os olhos que eu vou orar. Se a gente pega alguma coisa fora diferente disso, ou a pessoa não é membro da nossa igreja, aí vai parecer que não, olha que culto fervoroso, quente, né? A pessoa olha como que ela é espiritual. Mas aí vai orar pela pessoa, a pessoa manifesta com o demônio, aí vai dizer, caramba. Exatamente. Se a gente não tem essa visão espiritual de saber compreender o que está acontecendo, né? Não é 8 nem 80.
né? A gente também tem que enxergar o de fato que é. A gente não pode criar uma situação, dizer que é demônio em tudo. Exatamente. Até se o apóstolo Paulo, ele né, o grande apóstolo Paulo, ele poderia muito bem se inflar, né? Deixar o ego dele inflado. Caramba, estamos pregando a palavra, como é que o povo já está reconhecendo que somos homens de Deus, homens da verdade? Mas ele teve esse discernimento para enxergar. Não, peraí, isso daí não é da parte de Deus. Aqui, inclusive, diz aqui, olha, o pessoal, de repente, em casa que não conheça, né? Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Então, olha só como que a coisa acontece. Essa moça, essa jovem, com esse espírito de adivinhação, dava lucro para pessoas que aprisionavam ela também. Porque pessoas se utilizavam dessa possessão demoníaca, né, para auferir lucro. Que a gente sabe que vai ter gente atrás disso. Exatamente. A pessoa não quer ir lá na igreja de Vila Nova do pastor Yuri para orar, para pedir uma palavra. Um amigo jovem lá da igreja mandou uma mensagem. Ficou 2 semanas saindo da igreja, aí uma pessoa, acho que a mãe dele, sonhou com ele, que tinha acontecido alguma coisa, ele ficou preocupado e me mandou uma mensagem. Pastor, o que significa esse sonho? Falei, ora a Deus. Falei, amigo, você ficou 2 semanas saindo da igreja, não me pergunta. Quando fica com medo agora quer perguntar? Aí eu dei um gelinho nele, mas depois eu falei, amigo, ora a Deus, porque Deus também mostra para você. Quer dizer, a falta de crer no nome de Jesus, de não ter o Espírito de Deus que é recebido no nome de Jesus, não tem o discernimento das coisas que estão acontecendo. Como é que isso vai contribuir efetivamente na vida espiritual da pessoa se ela não consegue ter uma visão real do mundo espiritual? E bom salientar isso, eu gostaria que o senhor fizesse isso. Que bom, e que a gente tem que dizer para as pessoas, tem como a gente entender o que é espiritual. Exatamente, pastor. Isso me fez até trazer à memória, né, algo que eu cresci vendo minha mãe sempre falando, né? Minha mãe, ela não era de Jesus ainda e sempre, quando a minha irmã, melhor dizendo, quando a minha irmã mais velha nasceu, Isabelle, ela nasceu com hérnia umbilical, né? Aí não conhecia a palavra, meus avós, já pessoas antigas, com aquela crendice toda, tem que botar moeda em cima, tem que fazer isso, tem que beber a primeira água da chuva, aquela opção de coisa, né? E minha mãe foi fazendo, não deu em nada, teve que passar pela mesa de cirurgia. Quando meu irmão Igor nasceu, pastor Igor, ele também nasceu com a mesma hérnia. Minha mãe, ela teve ali já estava com o primeiro contato com Jesus, né? Ela foi numa reunião do missionário lá em Campo Grande, no Clube Colonial, e na hora da oração da fé, ela botou a mão na barriga do Igor e aquela hérnia desapareceu, sumiu. Antes de eu nascer, né, quando minha mãe já soube que estava grávida, ela já determinou, ela já colocou o nome de Jesus em ação e graças a Deus, pastor, eu não nasci com esse problema. Algo que o mesmo pediatra que cuidou da Isabelle, do Igor, cuidou de mim também, ele falou que era para ser algo que os 3 teriam. Mas a partir do momento em que minha mãe ela teve mais contato com a fé, ela começou a se apegar à palavra, ela começou a crer mais no nome de Jesus, ela começou a colocar em ação e até mesmo a entender, ter esse discernimento, né, que aquilo que vinha na nossa saúde era também algo espiritual. Isso. Então, assim, ela utilizou-se da fé para determinar, para colocar diante de Jesus, né, para que o milagre acontecesse. Eu já não nasci, o Igor foi curado. A Isabelle, né, pelo fato dela ainda não estar com Jesus ainda, teve que passar pela cirurgia. Mas quando ela entendeu, ela não teve esse sofrimento de novo. Pelo discernimento, houve uma quebra de uma maldição de enfermidade, né? Exatamente. Que bacana que sua mamãe já no início da caminhada, já tendo esse discernimento, que não precisa, então, você ter 30 anos de evangelho. Basta você entender 2 coisas, o mundo espiritual que existe e acreditar, crer no nome do Senhor Jesus e usar a fé. Porque se ela tem todo esse entendimento, mas ela já não interrompe a ação do mal ali, até falado pelo próprio médico, né? Assim, olha, se era para o 3º filho ter nascido também. Mas, glória a Deus, ela já teve esse entendimento ali e já falou, diabo, não. Agora eu sei. Já entendi meu posicionamento, aprendi. Já é aqui, né? Ela já foi pra cima. Esperou nem nascer. Opa, dali mesmo ela já exigiu que o mal não atingisse mais. Aí podia ter falado assim, que ele também gosta de futebol, que joga futebol. Exatamente. Pastor, o Igor, pastor regional,
de Copacabana, né? Como ele disse aqui, já veio aqui no programa, eles são irmãos, gente de primeira qualidade, que família boa. Eu não jogo igual a ele, Ele não mas... joga futebol igual a ele, não engana igual a ele. Pastor Igor, grande abraço para o senhor, meu amigo. O Kenneth Hagin deixa escrito aqui para a gente, aquele espírito tinha de sair, pois não existia a possibilidade de ele não ir embora. Lembre-se de Filipenses 2, versículo 9 ao 11. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos céus e da terra e debaixo da terra. Essa é a autoridade do nome do Senhor Jesus, que lhe concede esse discernimento, essa inteligência do agir, do tempo de agir, do modo de agir. Você vai esperar alguma coisa apontar? Né? Não. Se você já está vendo a ponta do iceberg ali, como a mamãe aqui do pastor Yuri falou assim, não, calma aí. A primeira nasceu assim, o segundo foi curado já aqui como uma criança, eu não vou esperar nem nascer o terceiro. O mal já vai ser interrompido na autoridade do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como eu dividi aqui em 3 pontos esse capítulo 13, agora eu vou entrar aqui, né, no combate na oração. Quer dizer, a autoridade do nome de Jesus, o efeito do nome de Jesus na oração. É chover no molhado falar que o crente tem que orar. Né? Assim, ó, ora aí, irmão, é chover no molhado. Mas a gente sabe que a carne se opõe a essa prática espiritual. Aí em Colossenses 4,12 diz assim, saúda-vos Epáfras, que é dentre vós servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convicto em toda a vontade de Deus. Então aqui está falando sobre o seguinte, amigos de casa, pastor Yuri, se esforçar sobremaneira continuamente na oração para que algo se mantenha. Então, eu começo a orar, eu mantenho a minha oração e vou até o final, até que de fato algo aconteça, orando, 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 orando. Não é uma vã oração, como a gente aprende no curso Fé, ministrado na Igreja da Graça, mas é uma insistência na manifestação daquilo que nós cremos. Até, né, Jesus, ele deixa para a gente a história, né, do juiz Inico e da mulher viúva, que ela com insistência, ela ia diante do juiz, clamando, falando, faça-me justiça contra os meus adversários. E lá no começo do texto de Lucas 18, no versículo 1, Jesus diz acerca do dever de orar sempre e nunca desfalecer. Não é porque você não viu algo agora, não é porque você não tem visto nesse momento alguma coisa acontecer, que você vai desistir, vai jogar tudo para o alto e simplesmente vai abandonar o propósito. Não, você vai continuar ali diante de Deus, em nome de Jesus, clamando a Ele, porque Ele faz sim um milagre acontecer. Inclusive, Lucas 18, que é o que o pastor está falando, é uma parábola ensinando sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. O sempre e o nunca parece um peso, né? Assim, caramba, mas eu não sei orar, como orar. Mas se nós queremos vencer, e eu já vou pular aqui para o capítulo 14, que é um capítulo muito pequeno e o ponto final aqui do nosso programa, mas se nós queremos vencer, nós precisamos colocar a lenha na fogueira e orar. E um ponto que eu vou levantar aqui, pastor Yuri, e o pessoal de casa, que é o que o capítulo 14 traz para a gente. Um cristão pode ficar possesso, ou seja, sobre um domínio espiritual, a gente está falando de um cristão. Cristão é aquele que se arrependeu dos seus pecados, passou pelas águas do batismo, recebeu o Espírito Santo de Deus. Misericórdia. Um cristão, ele pode ficar agora sobre um domínio de um espírito maligno? Para facilitar nosso papo aqui e chegarmos ao ponto final. Pastor Yuri, Efésios 4:27, nos dá um alerta. Ou seja, pode ser que sim. Sim. Né? Diz assim, não deis lugar ao diabo.
Então isso já é suficiente para a gente entender, né? Para não ficar possesso, nem tampouco ser levado pelas doutrinas do diabo, eu não posso dar lugar para ele, né? E aí é que muita gente ela acaba se confundindo, porque ela acha, não, eu tô imune, nada vai acontecer. Sou da igreja, sou de Jesus. Poxa, sou da igreja, até falo, sou da igreja da graça. Mas se você tem dado lugar ao diabo, amigo, não tem como você não ficar, sabe, rodeado pela doutrinação dele, até mesmo pela possessão dele. Acabar vendo ele interferir na sua vida por coisas que ele levanta. Então, como bem diz Efésios 4:27, não dê lugar ao diabo, não permita com que o diabo tenha morada na sua vida e nem tampouco venha nortear a sua vida. Glória a Deus, pastor Yuri. Olha, fechamos aqui de forma linda, linda, linda. Mais 3 capítulos do livro O Nome de Jesus, desse grande homem de Deus evangelista que deixou pra gente Kenneth Hagin. Anota aí as minhas redes sociais, principalmente da igreja, né? @IGD Belfor Roxo, eu estou pastor em Belfor Roxo. Lá você vai encontrar tudo que fazemos na igreja e anunciando já os próximos trabalhos. O endereço também é muito fácil, Avenida Benjamin Pinto Dias, número 1026, ali no centrão da cidade, Belfor Roxo, a cidade do amor. Quer conhecer também o Tiago Pena, né? A família do Tiago Pena, os amigos do Tiago Pena, vai lá no meu PR Tiago Pena, que vai ser uma alegria te conhecer. Pastor Yuri, as suas mídias, as mídias da igreja, caso tenham, os horários principais do senhor na igreja de Vila Nova, em Campo Grande. O meu pastor e amigos também, que alegria poder participarmos desse estudo, né, que foi de grande valia e edificação para as nossas vidas. Pastor, como o senhor bem disse, eu estou ali na Vila Nova, né, o endereço mais conhecido da Zona Oeste do Rio é a Estrada Santa Maria, 1240, bem no centrão da Vila Nova. Ali você encontra a nossa igreja diariamente, de portas abertas, pronto para te receber, porque ali nós utilizamos o nome de Jesus para abençoar a sua vida, viu? E os nossos dias e horários, nós estamos ali às quartas, sextas e domingo, sempre às 8 da manhã, às 15 horas e também às 19 horas, pronto para te atender também, em nome de Jesus. Então vai lá, você que é de Campo Grande ou dos bairros aí próximos, podem ir com toda certeza que o nome de Jesus está naquela igreja para abençoar a sua vida e a sua família. Tá bom, meus amigos? Olha, vamos deixando aqui um forte abraço, pastor Yuri, obrigado pela tua vinda. Você é um homem de Deus, amigo. Já está casado? Ainda não, vou casar agora, pastor. Agora na virada do ano. Tá chegando. Tá chegando. Então tá chegando. Vai vir para cá pro nosso time, então. Exato, ano que vem eu jogo no time dos casados, né? Glória a Deus. Deus abençoe, pastor Yuri, amigos aí de Campo Grande, Igreja de Vila Nova. Um forte abraço para todos vocês. Até o próximo programa Estudos que Edificam. Tchau.